Começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. Um programa que aborda e atrai para cá líderes que fazem a diferença na nossa região. Pessoas que com o seu trabalho deixam um legado na sociedade. Pessoas que representam empresas com fins lucrativos e empresas sem fins lucrativos. E não menos por isso deixam um resultado super expressivo na sociedade. E são essas pessoas que a gente vai trazer sempre aqui para o programa, para enaltecer o trabalho delas como líderes e pessoas que deixam esse resultado, esse legado para a sociedade, através do seu trabalho. Sempre é um trabalho de liderança com um propósito por trás, porque sem propósito não se faz nada nessa vida que deixa resultado para o mundo e para a sociedade. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa a psicóloga Cláudia Alonso, coordenadora da Associação Tantan, que faz um trabalho belíssimo de inclusão, com portadores de todos os tipos de deficiência. E é um trabalho que até bem pouco tempo atrás, antes de me mudar para Santos, eu desconhecia e fiquei impressionado com a grandiosidade do trabalho e com a inclusão. Então, queria te receber muito bem aqui. Seja muito bem-vinda no nosso programa, Cláudia. Obrigada, viu, Rogério? É um prazer mesmo estar aqui. E já acho, assim, de antemão, que é um programa que tem um propósito muito legal. Obrigada. Obrigado. Essa é a verdade do programa, de fato, enaltecer quem faz diferença na sociedade. E não tem como fazer um programa desse, depois que eu conheci tua história, conheci o teu trabalho, você com certeza seria uma das convidadas. Né? Fiquei muito encantado quando eu conheci a associação e o trabalho que é feito lá. Mas eu queria, antes de mais nada, apresentar um pouco da Cláudia para você, espectador que está em casa. A Cláudia, ela trabalha já como uma servidora pública há mais de 20 anos, fazendo o trabalho de inclusão através da psicopedagogia, da dança, da cultura, das artes, e ela utiliza todo esse trabalho para incluir na sociedade portadores de todos os tipos de deficiência física, mental, visual, pessoas que têm restrições de sentidos. E como a gente sabe que esse é um tema que vem sendo muito abordado ultimamente, mas que o Brasil é muito atrasado. Quando a gente fala de inclusão, a gente está engatinhando nesse tema. A gente tem questões básicas ainda não respeitadas nas pessoas portadoras de deficiência. Então, cada vez que a gente tem um espaço, e eu aqui como apresentador e executivo de empresa, faço questão de colocar o meu espaço a serviço dessas causas, porque para mim elas não são causas só do poder público, muito ao contrário. Elas são causas da sociedade, elas são causas das empresas privadas também. Então, acho que quanto mais forças nós unirmos em prol desse tema e mais a gente falar, eu tenho certeza que a gente está contribuindo para uma sociedade melhor. Queria que você falasse um pouquinho, então, Cláudia, da sua carreira à frente desse trabalho belíssimo, há mais de 20 anos atuando com esse público. Então, na verdade, Rogério, enquanto bailarina, né, eu venho de um trajeto de fazer balé e etc., eu começo a pensar em como atuar junto à psicologia, porque eu fazia balé, tinha uma academia, etc. Aquela coisa de que você não vive disso no Brasil. O Brasil realmente nessa questão é muito difícil. Então eu já estava enveredando para a área da psicologia. Mas as coisas se cruzam. Então o meu TCC em psicologia, ele já foi um TCC que ele entrava por questões corporais. Eu tinha toda uma pesquisa de humanização para partos de mulheres atendidas pelo SUS. Àquela época ia abrir a Casa da Gestante em Santos, que já se extinguiu também, só para você ter uma noção. Sim. E então eu fui me oferecer para um antigo secretário de saúde que havia na cidade, já falecido, o Dr. Davi Capistrano, e ele me pergunta se eu conhecia o Anchieta, que era um hospício que havia na cidade. E todo bom estudante de psicologia tinha que conhecer, tinha acabado de ter intervenção na época. Falei que sim, e que para mim corpo e mente estavam intrinsecamente ligados. E ele falou, tem uma pessoa que vai adorar te conhecer. Ele liga para o Anchieta e pede para chamar o Renato de Renzo, que é uma pessoa que você tem que trazer aqui, que é quem criou o Tantan. Então, o de Renzo marca e eu vou no Anchieta. Então, eu entro no Anchieta, sim, e o que eu esperava quando eu entrei no Anchieta era tudo aquilo que eu aprendi na faculdade. Um lugar com parede branca, as pessoas com jaleco, as pessoas
trancadas, eu não tinha outro olhar, né? Então, quando eu entro no Anchieta, eu lembro que eu subi a escada assim, e logo no topo da escada tinha uma parede com os Beatles pintado como se fosse um desenho. Sim. E eu vou andando por aquele corredor e eu não conseguia identificar quem era paciente, quem era técnico. Aquilo, de alguma forma, me encantou. Mas, num primeiro momento, eu fiquei desesperada. Porque eu saí da minha zona de conforto, você entende? Sim. E aí chega o de Renzo e já propõe de cara se não ia haver uma matéria sobre dança e corpo no jornalzinho da Tantã. Eu falei, esse cara é o Renato de Renzo. Ele me pergunta o que valia mais para mim, se era a psicologia ou a dança. E eu falei, olha, as duas coisas são importantes. Ele falou, ótimo. Mistura as duas. Mas naquele momento ele foi muito assim, o Renato sempre foi muito assim conosco, até hoje, na Tantã é assim. Não quero a psicologia, eu quero a dança, eu quero a arte. Foi o foco na arte. Na arte. Então, se você quer chegar ser até psicólogo, a mente pela arte. Exatamente. Se você quer ser psicóloga e tal da prefeitura, vai prestar concurso. O meu interesse agora é na dança. Então, no momento em que minha mãe dizia, agora você vai ser doutora, eu venho com a minha carteira profissional assinada como educadora de dança pela Casa de Saúde Anchieta. Entendi. Aquilo, para mim, Rogério, foi um divisor de águas. Porque eu precisei tirar os meus pés da sapatilha, colocar no chão, entender aqueles corpos, olhar para aqueles corpos que vinham machucados, estigmatizados, catatônicos, e uma série de coisas do horror daquele lugar que era chamado na cidade de Casa dos Horrores. Então, acho que entra tudo ali, sabe? A minha criação, a criação que os meus pais me deram, a minha formação enquanto bailarina, eu falo muito isso. Eu não tenho o protótipo da bailarina. Eu sou coxuda, sou bunduda, sou grandalhona, não como só alface, sabe? Sim. Então, eu também passei por uma história de exclusão na minha adolescência. Sim, de preconceito, imagino eu como bailarina, né? Então, tudo isso que se junta... E eu mergulho nesse mundo da Tantã, nessa coisa, o de Renzo, ele fala muito pra gente até hoje, faça, mas faça. Então, o hoje, o agora, a pessoa, o indivíduo, são muito importantes. Então, a gente nunca cai na zona de conforto. Sim. Quem caiu na zona de conforto não conseguiu perdurar. Não conseguiu ficar. Então, a minha trajetória, ela vem disso. E eu vejo os resultados dia a dia, eu vejo as pessoas felizes, eu vejo aquelas pessoas que têm deficiência, que têm transtornos psiquiátricos, que têm uma série de estigmas na sua vida, conquistando espaço. Através da dança. Através da arte. Da arte, de modo geral. Né? Então, o meu trabalho em cima da Tantã, ele me fez ser a profissional que eu sou hoje, enquanto servidora pública, enquanto alguém que vai fazer algum atendimento particular, enquanto voluntária na instituição, enquanto cidadã na minha cidade, sabe? Perfeito, é uma história belíssima e a sua fala me lembra algo que eu acredito muito. A gente muitas vezes, nas corporações, a gente se prende muito à formação de cada um, né? E a gente procura colocar as pessoas em caixinhas. Sim. Você é dançarina, teu negócio é esse. Você é psicólogo, você faz isso. E hoje está mais do que provado, até pela revolução que o mundo está passando, que não existe isso já há muitos anos. As carreiras, elas são somas das nossas experiências. Eu, por exemplo, sou dentista por formação, exerci odontologia por 8 anos, depois fui para a área da saúde como administrador, fui para a publicidade, fiquei 10 anos trabalhando com publicidade e voltei para a área da saúde. Então, tudo isso se soma e a importância que foi somar a sua experiência como bailarina e psicóloga para você ter o desempenho que você teve, né, na condução do teu trabalho. Então, eu acho que é uma história muito bonita de se ouvir e que inspira quem está em casa nos ouvindo para seguir aquilo que mais toca e mais mexe com o teu coração, que mais te dá o propósito de que a gente tanto fala aqui, aquilo que te move a acordar cedo e brigar e faz seus olhos brilharem, que é o que eu vejo acontecendo com o teu olhar quando você fala da associação. Eu queria que você falasse um pouco para quem está em casa, um pouco dos números da associação. Quanto tempo ela atua, quantas pessoas ela já atendeu, eu sei que vocês já se apresentaram no exterior. Já. Conta um pouquinho dessa história para quem não conhece ainda. Então, vamos lá. A Tantã, agora em 2024, faz 35 anos. Enquanto ONG, né, 30 anos. A gente atende
hoje, nós não somos muito bons nessa parte. Sim. Precisamos até de ajuda, porque quando você trabalha Sim. muito com as pessoas, não sobra muito tempo. A gente foi aprendendo também, sabe? Por necessidade. Mas só para você ter uma noção, hoje a gente atende 196 pessoas mês. Sim. Semanalmente, essas 196 pessoas circulam dentro da instituição em atividades que vão desde literatura, coral e expressão, livre expressão em libras, artesanato, reutilização e reciclagem de materiais, teatro, ballet clássico, jazz, dança contemporânea, musicalização e coral, grupos de conversa com familiares, palestras e algumas coisas que são sob demanda. Sim. Então, pipoca o tempo inteiro. Uma conversa sobre o namoro que terminou, sobre o psiquiatra que não atendeu, sobre o remédio que acabou, sobre o dente que está podre e não conseguiu alguma coisa, então a gente vai para os nossos parceiros. A gente tem um capital social muito rico. Certo. Todas as nossas relações com profissionais liberais de toda e qualquer área existem e a todo momento a gente vai lá e pinça. Então, desde um médico cardiologista até um médico psiquiatra, até o dono de uma loja que a gente precisa para alguma coisa de camiseta ou de um óculos para alguém que precisa fazer um óculos e não tem dinheiro. Então, a gente tem um relacional... Por conta do respeito da organização. Por conta do respeito, o Renato fala muito isso. Sim. Né? Que a gente tem um capital social imensurável, sabe, Rogério? Por conta de que são muitos anos de trabalho. Sim, 35 anos. 35 anos. Eu acho que é importante a gente falar que dentro da tríade de sucesso, que é quando você fala da ONG, né, o triângulo, a triangulação entre ONG, poder público e empresariado, a gente precisa ainda do empresariado, o empresariado ainda não acordou. A gente tem muitos programas de TV que falam, mas o empresariado ainda não acordou, talvez porque a gente não fica vendendo mídia. Mas eu acho que aí, de fato, me coloco já em disposição para poder ajudar. No período que eu fiquei à frente como CEO da Blumed por um tempo, nós apoiamos lá muitas ações sociais, ações de inclusão, mas de projetos que chegaram até as nossas mãos. Bem estruturados, bem apresentados, bem vendidos. Então isso também é importante ter. Eu conheço uma história muito bonita que todo mundo conhece, que é do Hospital do Câncer de Barretos. Sim. Eu sou nascido em Barretos, fiz a minha formação toda lá. O hospital tem todo o potencial, todo o tamanho, porque o Henrique Prata, que é filho dos fundadores, que não é médico, que é um administrador, ele aprendeu a vender bem o hospital. Pois é. Né, atrair para lá empresas, empresários que veem valor na proposta de valor do hospital, que é a mesma que vocês têm. Então, de fato, é importante fazer isso, né, até para engajar, para dar mais valor e dar mais visibilidade. Que eu sei que vocês têm. Não, né? a gente tem. Mas dá para aumentar. Dá para aumentar e eu acho que assim, você fala do poder público, então é importante salientar que a gente... foi conseguir uma verba, um fomento do poder público somente há 3 anos e meio. Estamos indo para o 4º. Nós ficamos 30 anos sem nenhum tipo de verba pública nem privada. Eu acho que talvez isso também, Rogério, deu ao projeto uma identidade ímpar no sentido de resiliência. Sem entendeu? dúvida. E de que assim, por isso que eu disse, fica... quem acredita e quem vai e quem entende que o investimento do seu tempo também é para você enquanto currículo. Claro. Hoje, qualquer pessoa que passou pelo Tantan, seja por uma semana, por um mês ou por anos, quando coloca isso no currículo, a gente percebe que isso é fundamental, é um divisor de águas, entende? E aí, de repente, a falta do empresariado, eu acho que falta na venda, da gente saber vender, e falta também, muitas vezes, de você ter pessoas engajadas e com bom espírito. Exato, o que a gente está falando aqui, com propósito. Real, porque a gente já recebeu propostas indecentes. Eu tenho certeza. Indecentes. Tenho certeza. De todo tipo que você possa imaginar. E aí, quando a gente começa a fazer as perguntas reais, ou a dizer o não, a gente é considerado chato. Eu sei. Eu sei como funciona. Para você que está nos assistindo em casa, buscar apoio para ONGs
que fazem um trabalho sério, mesmo fazendo um trabalho sério, não é algo fácil na iniciativa privada. A iniciativa privada está acostumada a lidar com dados, com números, com retornos financeiros. Então, se você depende muitas vezes de um líder com a sensibilidade de que não é só dinheiro tudo e que deixar legado para a sociedade, contribuir para uma sociedade melhor, faz parte também do trabalho da iniciativa privada. O papo está muito bom aqui com a Cláudia. Nós vamos agora para um break, para um comercial, para um intervalo, como você quiser chamar. E a gente volta em breve com uma série de perguntas muito interessantes a respeito da líder Cláudia, que aqui está hoje. O PSD é o partido do diálogo, afinal, é conversando que a gente se entende. É assim que vamos construir soluções reais para os problemas das pessoas. Apoiar o idoso, a inclusão das pessoas com deficiência e trabalhar para quem mais precisa. Fazer o justo com coragem e independência. Tudo isso na parceria com o governador Tarcísio. Venha conosco, aqui é a política do bem. Felice ao PSD. Voltamos então com o programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. Hoje, recebendo aqui Cláudia, coordenadora da Associação Tantan, faz um trabalho belíssimo há 35 anos de inclusão com portadores de deficiência, todos os tipos de deficiência, através das artes, da dança, enfim. Continuando o nosso bate-papo muito interessante, queria te fazer uma pergunta muito significativa para o nosso programa, que é sobre liderança. Para você, o que é ser um bom líder? Eu acho que um bom líder, ele precisa ter perspicácia, precisa ter um olhar atento, uma escuta atenta e um tato atento. Acho que ele precisa ter objetividade, precisa ter resiliência e ser verdadeiro. Eu acho que um bom líder tem tudo isso. Agora, no mundo de hoje, se você não tiver um aspecto que é as relações altamente humanizadas, você pode ter tudo isso, mas eu acho que você não vai ser um bom líder. Perfeito. Concordo com você. Concordo com o que ela disse, porque é o seguinte, não se faz um bom líder só com o que a gente chama hoje no mercado de hard skill, que é a competência, que é saber fazer o trabalho tecnicamente. Não se faz um bom líder sem o soft skill, que é a empatia, que é a humildade, que é olhar o próximo, entender que atrás daquele profissional liderado tem um ser humano com necessidades, com vontades, com uma série de coisas a serem supridas. Então, concordo totalmente com você, com a sua visão. Já fazendo um gancho nessa primeira pergunta, a segunda pergunta é, dentro desse trabalho que você faz na ONG, de olhar, e claro que existe uma equipe lá dentro trabalhando, como dividir o olhar de líder, que a gente sabe que o liderado tem que entregar uma série de questões, uma série de competências, e muitas vezes ele é pressionado. Como fazer isso de um jeito humano, observando do outro lado que ali tem uma pessoa exatamente como a gente estava falando agora. Então, dentro da Tantan, a gente tem uma política de ação, tem uma frase que o de Renzo fala que eu gosto muito, ela é difícil, mas ela é simples, e o simples é muito difícil, que é assim, não existe não, mas não é sempre sim. Perfeito. Entendeu? Então, a nossa equipe, os nossos colaboradores, eles têm absoluta liberdade para atuar. Mas é dentro de uma ética e de uma estética que está ali posta em todo o dia a dia da instituição. Tanto que a nossa equipe de voluntários, de colaboradores, eles fazem as aulas também. Sim. Além de estarem ali enquanto educadores, provocadores, enfim, eles também fazem aula. Então, não existe não, mas não é sempre sim. Isso é para pensar. Perfeito, não, isso é um valor. Dentro das organizações, e uma organização não governamental não é diferente, existe uma cultura. Quando a cultura da empresa está muito clara, e isso é um valor da cultura de vocês, fica fácil para o colaborador, para o funcionário, tomar decisões. Quando a cultura está clara, ele sabe o que ele pode, o que ele não pode, e o que ele deve e o que ele não deve. Então, a cultura é um ponto muito importante nas organizações e que tem que estar ligado também com o propósito de cada organização. É porque é real, né? É a verdade, é aquilo que é. Não tem senão. E está claro. Se está claro, não tem erro. Aproveitando que a ONG trata
de deficiências, né? Todos os tipos, mas eu sei que a deficiência mental ocupa um espectro muito grande dentro da organização. Hoje nós temos um país que é líder mundial de ansiedade e o 5º no ranking de doenças mentais. Burnout acabou de virar uma doença ocupacional, né? Como vocês enxergam? Aumentou a demanda da ONG ou isso trouxe mais visibilidade para o trabalho da ONG? Eu acho que as duas coisas. Aumentou violentamente a demanda da ONG. Esse ano de 2023 foi um ano extremamente denso para a gente. Sim, imagino. É uma demanda diária, assim, a gente não teve uma semana no ano que a gente não tivesse alguém solicitando vaga para alguma atividade. Impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante. E é uma epidemia de doença mental. É uma epidemia. E, na verdade, eu acho que, assim, como é uma deficiência ou um transtorno psiquiátrico, né, que você não vê, ela não é palpável, ainda tem muita negação em cima disso. Sim. Entendeu? Então, a gente fala de uma forma muito clara, a gente é muito claro com as coisas. Então, a gente não mascara, a gente fala muito, é isto que pode, é isto que não pode, vamos estar juntos para isso, vamos enfrentar isto juntos, mas não é fácil. Então, aumentou demais a demanda mesmo, e eu só vejo um aumento cada vez maior. Eu acho que isso vai acontecer, acho que as pessoas precisam se reconhecer enquanto o que têm, o que são e como se sentem, para que a gente possa melhorar a qualidade do mundo. O mundo está precisando disso. O mundo está doente. Tá. Essa é a verdade. Tá. O mundo está doente e eu acho que a gente se combate essa doença com conhecimento. Né? E mais do que com conhecimento, para você que nos ouve em casa, com o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, menos a gente fica doente, menos a gente sofre. Pegando o gancho para a próxima pergunta. Hoje surge nas organizações uma coisa que eu sempre acreditei no mercado de trabalho, dentro das organizações que eu liderei, que é você trabalhar num ambiente feliz. Hoje, felicidade passa a ser uma disciplina. Tem até pós-graduação de felicidade. Como que você enxerga isso? Para mim, eu acho que é algo natural para vocês lá dentro, né? Lidar com isso. Mas agora chegou nas organizações. Veja só, como as ONGs têm para contribuir com as organizações. Como você enxerga essa vertente nova da felicidade dentro das empresas? Então, eu acho que assim, primeiro que isso é inerente ao ser humano. Sim. Né? Deveria ser. Então, quando isso passa, eu vou causar uma polêmica. Quando a felicidade passa a se tornar um negócio, a gente precisa ligar todos os sinais de alerta. Com certeza. Entendeu? Porque é da gente, pulsão de vida. Então, pelo amor de Deus, como é que você vai pagar para aprender a ser feliz? Sabe? Sim. Pagar para aquilo que está na gente. Muito importante sua reflexão. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito sério. Sim. Na Tantan, a gente é feliz e eu acho que a gente é possível de ser feliz aqui dentro deste espaço, dentro das empresas, mas a gente precisa, o empresário ou as pessoas que estão tendo dificuldades nas suas empresas, entender que precisamos ter coragem. Coragem deriva de coer e coer é coração. O mundo está precisando disso. Por isso nós estamos tão doentes. Sim. Por isso estamos com síndrome de pânico, crise de estresse, burnout e bipolaridade. A gente precisa TDAH. Então a gente precisa entender que a felicidade é parte da nossa qualidade de vida e da nossa saúde mental. A gente não pode se sentir culpado por ser feliz. Perfeito. Né? Perfeito. E é o que acontece, para você que está em casa, nos assistindo, algo que eu vou falar agora que todo mundo vivencia, né? A invasão das redes sociais, o uso obsessivo das redes sociais, o tempo que se perde com a tela azul, a gente vê adolescentes adoecendo, a gente vê quadros cada vez mais profundos de transtornos mentais, né, infelizmente, até de casos de suicídio na adolescência, que obviamente não é divulgado por questões óbvias, mas a gente sabe que isso é uma demanda crescente. Então, ficar muito atento a quem está do seu lado, observar qualquer quadro, buscar ajuda profissional. Bom, vou para a última pergunta, é a pergunta mais importante do dia, que está muito ligada à questão do propósito. O que te faz acordar cedo todos os dias? O que te motiva a sair da cama e falar, hoje eu vou dar o meu melhor? Qual que é o teu propósito? Olha, pergunta difícil. Muito, essa pergunta é muito difícil e muito complexa. Sim. Mas você falou, e aí eu lembrei dessa questão toda da felicidade.
Eu acho que é sorriso. Ver o sorriso do outro. Que nem eu falei pra você, esse ano foi um ano intenso, desgastante. Desgastante demais dentro da Tantan, porque a demanda... Tinha dias que eu chegava na Tantan, Rogério, com a bolsa, com a sacola, com não sei o quê, com a chave do carro. Eu queria fazer xixi. Eu não conseguia ir até o banheiro. Porque é o abraço, é Cláudia, eu te amo, eu tô com saudade de você, minha namorada brigou comigo, vem aqui. Mas assim, o sorriso é algo muito bom. E o olho, olhar no olho. Então, acho que essa pulsão de vida que está sendo tão esmagada pelo mundo de hoje, e ao mesmo tempo que as pessoas estão tentando tanto resgatar, eu acho que é o que mais me impulsiona. Eu acredito extremamente nisso. Eu acho que isso salva vidas. Sem dúvida. Isso pode salvar vidas e a gente precisa se reconectar. Então, eu queria muito que as pessoas se olhassem, sabe? E se reconectassem. Vamos assumir as nossas dores. Sem dúvida. É necessário. Os pais precisam dizer não. Não podem ter medo de dizer não. Diga não e diga que ama. É isso aí. Puxa para perto, sabe? Sacode, é teu filho. Então a gente precisa disso, a gente está precisando disso. Muito, muito, concordo com você. Então acho que isso me faz acordar. Fazer os outros sorrirem. É. Olha, eu te confesso que o teu propósito é muito parecido com o meu. Que Eu bom. escolhi odontologia, não é à toa. E para fazer as pessoas sorrirem, eu acho que assim, é uma obsessão até em ver as pessoas felizes. É algo que está no meu DNA. E mesmo no ambiente corporativo, eu sempre tive essa obsessão em tornar a vida dos outros melhor com a minha presença. Eu acho que, para mim, se eu tiver que definir o meu propósito, é esse. Onde eu estiver, se eu puder colaborar com que a vida do próximo seja um pouco melhor, para mim é o meu propósito. E eu acho que fica tão claro quando a gente encontra o nosso propósito, fica mais fácil a vida nossa. Claro. E é por isso que a gente está aqui hoje. Por isso que você está aqui, fazendo parte do nosso programa. Muito me honra com a sua presença. Nossa, queria te agradecer muito. E essa semana, então, recebemos aqui no programa Liderança e Propósito a psicóloga, dançarina Cláudia Alonso, coordenadora da Associação Tantan, que faz um trabalho belíssimo. Eu te espero no nosso próximo programa com mais um entrevistado do nível, desse altíssimo nível, como nós recebemos hoje aqui a Cláudia. Pessoas que deixam um legado, resultado para a sociedade, que não estão de passagem pelo mundo. Te vejo no próximo programa Liderança e Propósito. Até lá!